Isso aí, galerinha, vamos começar nossa assistência em matemática, uma questãozinha da UFSC 2011, prova violeta 1, questão 21, falava o seguinte: assinale as profissões corretas. 01. O valor de x na equação x3 mais 5 mais 7 mais blá 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 mais x é igual a 440. Sabendo que as parcelas do primeiro membro formam uma progressão aritmética, é 41. Ele está afirmando que x é igual a 41. Mas ele me garantiu que isso é uma progressão aritmética. Progressão aritmética nós temos o A1, o A2 e lá no final o AN. Certo? E tem uma fórmula para achar a soma dos n primeiros termos. A fórmula é bem simples. A soma dos n primeiros termos é n que multiplica A1 mais AN sobre 2. Ou A1 mais AN sobre 2 vezes n, tanto faz. Se ele está me dizendo que a soma é 440, certo? Foi entender o que está querendo dizer. Não foi a conta. A conta é fácil. É relativamente tranquila, né, cara? Realmente, então, tu vê, né? Eu vou te confessar que esse item ainda não é tão terrível, porque de certa forma a projeção estava sendo somada na nossa frente, né? Mas tem outras questões ali que podem complicar um pouco mais a interpretação, eu concordo. Agora, olha só que interessante, eu não sei o número de termos, certo? Eu não sei o N. Eu sei o A1, que é 3, mas eu também não sei o AN. Então eu fiquei com duas incógnitas, porém eu sei que a fórmula do termo geral de uma PA é A1 que multiplica n menos 1 vezes a razão. Então eu posso achar o AN, certo? Eu posso achar o AN. Bom, aliás, o AN já seria o meu x, né? Então tu vê, eu não vou achar o AN. O AN é o x, o A1 é 3 e o n eu também não sei. n menos 1 vezes, só que a razão eu consigo achar. 5 menos 3, 2. Então tu viu, eu fiquei com duas equações e duas incógnitas. Eu vou ter que isolar uma para achar o x, que é o meu AN. Vou substituir o x aqui também. Mas o x não é 41. Ele está afirmando, certo? Eu posso colocar o 41 e ver se vai bater. Não, mas tem razão, se colocar o 41 torna a conta de certa forma mais simples, né? Colocar o 41. Mas só para tornar a solução mais elegante do dia tem que botar o 41 para ser ágil. Aqui só por questão de elegância e frescura pode ser também. X igual a 3 mais 2n menos 2. X é igual a 1 mais 2n. 880 é igual a n que multiplica 3 mais 1 mais 2n. E olha só como ficou muito mais perigoso a gente não ter substituído. Acabou dando uma equação de segundo grau, né? 3 mais 1 é 4, 4n mais 2n ao quadrado. Isso, 2n ao quadrado mais 4n mais 880. Obrigado, amigo. Menos 880 igual a 0. n ao quadrado mais 2n menos 440 é igual a 0. Podemos achar o n' e o n duas linhas, números que multiplicados dão menos 440 e somados dão menos 2. Pô, tu vê, né? O ideal de repente era ter isolado o n, que eu já estaria achando o x, né? Que seria muito mais prático, beleza? Será que sai de cabeça? Números que multiplicados dão 440, 44 e 10, mas eles têm que ser mais próximos, 22 e 20. Multiplicados e somados tem que dar negativo, menos 22 e 20. Multiplicados dão menos 440, somados dão menos 2, certo? Como o número negativo de termos não faz o menor sentido, eu elimino. Então n é igual a 20. Se n é igual a 20, 2 vezes 20, 40 mais 1, 41. Confirmei que o x é igual a 41. Verdadeiro. O iniciozinho ali, né? Depois... 02, tu vê, cara, olha o tempo que a gente perdeu para um item. Eu falo para os meus alunos que eu sempre tenho dificuldade de fechar a prova de matemática. É por isso, cara, tem que ser uma correria do cão, cara, tem que estar muito veloz. Tem que saber tudo e saber tudo com velocidade. É realmente muito desafiador.
vai assistir esse vídeo, entendeu? De certa forma, né, cuidado. Então só para aproveitar para dar uma revisada, o primeiro termo da progressão geométrica em que ele falou que o A3, uma progressão geométrica, é 15, e que o A6 é igual a 5 nonos. Ele está falando que o primeiro termo, quem é o primeiro termo? É o A1, é 135, certo? Pois então, um cacuete legal que ajuda bastante a gente é a gente escrever o A3, por exemplo, como A1 vezes a razão elevada ao quadrado. Né? A razão a gente usa aqui realmente. A fórmula do termo geral, né, para APG é AN igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula, né? Então é A1 como ali é 3, 3 menos 1, 2, né? Isso é igual a 15. Fazendo a mesma coisa ali, eu posso dizer que o A6 é o A1 multiplicado pela razão elevado à quinta. Isso vai dar 5 nonos. Muito convidativo dividir essas equações. Dividir uma equação pela outra é honesto, né? A1 dividido por A1 dá 1. Q ao quadrado dividido por Q na quinta dá 1 sobre Q na terceira. E divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Esse corta com esse, dá 3, dá 27. Invertendo ambos os lados, Q na terceira é 1 sobre 27. Extraindo a raiz cúbica em ambos os lados, eu descobri o Q. Certo? Que dá 1 terço. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Já que eu achei a razão, eu posso substituir em qualquer uma das equações para achar o A1. Eu acho que a primeira equação é mais convidativa. A1 vai ficar igual a 1 terço ao quadrado é igual a 15. A1 é igual a 15 vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 15, 90 com 45. A1 é igual a 135. Exatamente o que a questão falava, né? Tá? Então fizemos mais rapidinho para economizar um pouquinho de tempo. Mais uma que foi verdadeira. Vamos colocando aqui então 01, 02, 04, 08. Verdadeira, verdadeira. Vamos para 04 agora. Vamos para 04. Vontade. Só vou tirar uma foto desse 04. Claro. Porque eu não estava procurando por aqui. Segundo a Larousse cultural, Horus é o deus falcão do Egito Antigo, com muitas atribuições e locais de culto. Na ideologia antiga, Horus foi confundido com o céu, ou assimilado ao sol, disco solar ladeado por duas grandes asas. No papiro de Hindi, ficou registrado que a sequência das frações dos olhos do deus Horus era 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. O valor numérico da soma dos termos dessa sequência é 1. Olha que legal, ele contou um monte de coisa, né, de cultura legal, que não era obrigatório ler, certo? E falou o seguinte, ó, no papiro de Hindi, um papiro muito famoso, com alguns desenvolvimentos matemáticos considerados à frente do tempo no qual ele foi escrito. Então, uma das sequências escritas nesse papiro é essa aí. Ele diz que a soma dessa sequência dá 1. Olha, galerinha, é a soma dos termos de uma PG. Existe uma fórmula para calcular a soma dos termos de uma PG, que é a UFSC fornece, certo? Qual é a formulazinha? Vamos ver. N é igual A 1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Onde Q é A e o A1 é o primeiro termo, né? 1, 2, 3, 4, 5, são 6 termos. Eu quero a S6 então. A1 é 1 sobre 2. O Q é a razão. A razão é obtida fazendo um número, um AN qualquer, dividido pelo AN menos 1, pelo número anterior. Divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda. Claro que a razão é 1 sobre 2. Estou multiplicando por 1 sobre 2, multiplicando por 1 sobre 2. Então ficou 1 sobre 2, já que o N é 6 elevado a 6 menos 1, que divide 1 sobre 2 menos 1.
elevado a 6 dá 1 sobre 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. 1/64 menos 1, dividido por 1 meio menos 1, que é 2 sobre 2, dá menos 1 sobre 2. 1 sobre 2 dividido para menos 1 sobre 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 1/64 menos 64 sobre 64 vai dar menos 63, 64 avos. E menos com menos deu 63, 64 avos. Concorda comigo? Só tem um detalhe. A questão provavelmente gostaria que o aluno não achasse a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG, que é assim, ó. Uma PG infinita, se eu fosse somar infinitamente, por incrível que pareça, isso é possível, a gente faria daquele outro jeito ali, ó. Mas aí a gente tá olhando, né? Foi mal, galerinha. Isso, é isso que eu estou te dizendo. Só quero te mostrar por que a questão foi feita dessa maneira, entendeu? Porque o aluno poderia simplesmente somar isso aqui também, né? O MMC 64 vindo por baixo, por cima, talvez fosse mais rápido do que fazer isso, concordas? Mas só para justificar por que o cara colocou essa questão que parece tão fácil. Quem é o A1? 1 sobre 2, né? 1 menos 1 sobre 2, que dá 1 sobre 2, dá 1, ó. Se o cara usa a fórmula errada, o cara acha a resposta como correta. Certo? É bem o estilo de questão sacana mesmo. Então tu vê, o autor da questão sabia que muitos alunos não iam lembrar que tinha uma fórmula para uma PG que não é infinita e a fórmula da PG infinita. Se tu usa errada, tu acha que está certo. Tá? Só justificando qual era o perigo da questão. Ficou falso então. E a 08? As sequências 4, 7, 10, 3 pontinhos, 5, 10 e 15, 3 pontinhos, são duas progressões aritméticas com 50 termos cada uma. A quantidade de termos que pertencem ambas as sequências é 15. Ele está dizendo o seguinte na 08, ó, uma sequência é 4, 7, 10, 3 pontinhos. A outra sequência é 5, 10 e 15, 3 pontinhos. As duas sequências aritméticas com 50 termos cada uma. Ele está dizendo que essa aqui o N é 50 e está dizendo que a outra o N também é 50. A quantidade de termos que pertencem a ambas as sequências é 15. Espera aí, a quantidade de termos que pertencem a ambas as sequências. Ele quer saber quais termos estão presentes nas duas ao mesmo tempo. Ótimo. Então, primeiro, vamos achar a razão dessa aqui. A razão dela, 7 menos 4, 3. Qual é a razão da outra? 5. Então eu tenho que pensar, quando que somando de 3 em 3 e somando de 5 em 5, quando que vai coincidir de novo? Depois de quantos termos? Certo? Bom, eu teria que calcular o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum aos dois. Concorda comigo? O MMC entre 3 e 5 é o... Então eu sei que se igualarem, a partir do momento que eles se igualarem, a cada 15 elementos vai igualar de novo. Vou ver se é isso, não é a cada 15 elementos. É quando eu tiver somado 15. Certo? Porque quando eu tiver somado 15, eu vou ter somado 5 vezes o 3 e vou ter somado 3 vezes o 5, eles vão se igualar. Então cuidado, a cada 15 somado no elemento original que é igual, vai voltar a pertencer às duas. Logo, nesse caso aqui, né, 15 dividido por 3, a cada 5 elementos para a primeira sequência, enquanto que na outra a cada 3 elementos. Beleza? Então tu vê, e o cara foi querido, ele já me disse, olha só, o 10 iguala. Então se eu for evoluindo essas duas sequências a partir do 10, né, eu vou conseguir descobrir quantos elementos tem ali. Bom, então olha só, A1, não, ele afirmou que são 50 termos em cada uma delas, né? O A3 da primeira iguala-se ao
tenho para frente 47 termos, concorda comigo? Eu vou até o A50, né? Até o A50. Toda vida que eu somar 15 nesses números, eu vou obter um cara que vai estar na sequência de baixo. Concorda? Quantas vezes isso vai poder acontecer? 15 dividido para 3 é a cada 5 elementos, não é isso? Ou seja, o A3 é um deles. Qual é o próximo? O A8, né? Concorda comigo? Entende o que eu digo? O A8 vai ter o A13. O A13 vai cair de novo, como um da segunda. Beleza. Essa aqui, o A2, 15 dividido por 5, 3. A cada 3 elementos vai ter um que se repete, né? O A2, depois o A2, o A5, depois o A8. Eu agora só vou ter que tomar um cuidado de no final, né? Uma sequência vai passar da outra. Então eu vou ter que tomar cuidado no final. Qual é o último termo que eu vou incluir aí? Então tu vê, né? A3 e A2 coincidem, certo? Quando eu somar 5 nessa, eu vou pro A8. 5 termos para frente, né? A4, A5, A6, A7, A8. Aqui eu vou somar 3 termos, né? Eu vou pro A5. Eles se igualam de novo, concorda comigo? Certo? E assim por diante, né? Como é que eu vou mapear quantos desses vão se igualar? Já tenho 1, já tenho 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a partir do 10, eu vou pegar esses 47 termos que faltam e vou dividir os 47 de 5 em 5. Certo? Assim eu vou perceber que tem 9 vezes vai acontecer essas repetições, né? 9 vezes. Exatamente. Então, peraí, se isso vai acontecer 9 vezes a partir do A10, esse aqui já é o segundo, né? Esse aqui é o primeiro, a primeira ocorrência. Concorda comigo? Pois não, pode falar. Porque eu teria que somar 5 termos para chegar no 10. Entendeu? Boa pergunta. Agora olha só o que eu vou pensar, galera. Se isso vai ocorrer 9 vezes, esse é o primeiro, e é de 5 em 5, certo? 9 em 5, 45 termos depois, 45. Esse no 48, né? O A48 é o último que vai coincidir, beleza? Vamos fazer a mesma análise lá de baixo. 15 dividido por 5, 3. A partir do A2 eu tenho mais 48 termos para frente, não é isso? Dividindo por 3, tenho 16 termos redondos, né? Certo? Quer dizer que tu vê, o último termo também vai coincidir, né? Só que eu não posso simplesmente, tu vê, então ó, o A50 aparentemente ele vai coincidir. Só que acontece que a sequência de baixo, ela cresce muito mais rápido que a sequência de cima, devido à razão. Então, provavelmente o A50 não vai estar na brincadeira. Eu vou ter que anular ele, né? Resumindo, eu vou ter que ver qual é o maior cara das sequências para limitar uma delas nesse sujeito, né? Com certeza quem vai me limitar é o A48. Vamos calcular quem é esse A48. Então, para a primeira sequência, A48 é igual a A1 mais N menos 1, 48 menos 1, vezes a razão, que é 3. A48 é igual a A1, que é 4, mais 47 vezes a razão. A48, 3 vezes 7, 21 vai 2, 12, 13, 14, mais 4. A48 está dando 145. Concorda? O último cara que vai aparecer na brincadeira da sequência de baixo, que vai estar na sequência de cima, é o 145. Ou seja, o A50 dele vai ser muito mais que isso. Então, para eu poder contar quantos vão se repetir, eu vou ter que pegar esse sujeito e ver onde é que ele vai parar aqui, né? Lá de baixo. Concorda comigo? Então, olha só. AN, vou usar a mesma fórmula de antes, né? Eu quero descobrir quem é o 145 na sequência de baixo.
O A1 da sequência de baixo é 5. N menos 1 vezes A, que também é 5, certo? Mais passa, deu 140. O 5 está multiplicando, passou? N menos 1, 28. Mais 1, 29. Beleza? Tu vê, ó, é no A29, é o último cara que vai se repetir nas duas. Concorda comigo? É o último cara que vai se repetir nas duas. Então tu vê, eu vou ter um cara, dois caras e assim por diante, né? Até o A29. Então eu vou contar pela de baixo. Concordas? Quantos caras vão ter aqui? 29 menos 2? 27. E é de 3 em 3, né? 27 dividido por 3? 9. Então vai ter 1, 2, 3. No A29, o nono cara que coincide. O que ele falava? A quantidade de termos que pertencem a ambas as sequências são 15. Provavelmente, se a gente fosse contar até os 50, ia dar os 15. Certo? Exatamente. Olha, tu vê, ó. É possível que se tu me mandar uma nova dessa agora, eu consiga fazer em 3 minutos. Mas antes de ter feito uma dessa, mesmo que eu estivesse fazendo só para mim, que eu não tivesse que explicar para vocês, uns 5 minutos eu ia levar. Não os 10 que eu levei, mas uns 5 minutos eu ia levar, com certeza. Ou seja, né, cara, se o cara vai fazer uma medicina, o cara tem que tentar fazer tudo o que pode acontecer para ele não precisar ficar numa, ou se precisar ficar numa ou duas, não ficar em várias da prova, como a maioria das pessoas fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Então, olha, cara, questão em uma, né? Primeira só, né, da prova, imagina, né? Começar assim a prova. Dá um medão. Eu fui começar a fazer a primeira questão da... É isso aí, dá um medão mesmo. 0,3. Bonita a questão que tu trouxe, hein? Alguém de vocês chama João? Me mandar seu e-mail? Tem que elogiar. Ele me avisou, só que eu lembrei ontem à noite. Não tem problema nenhum. Eu sei que a vida de vocês é tribulada pra caramba. Então, assim, vou fazer as duas questões que o seu João me mandou por e-mail, fiquei todo bobo. Fica à vontade, querido, fica à vontade. Pô, galerinha de casa ficou escutando praticamente a aula, né? Não viu os rabiscos do professor. Foi mal, galera.